Glória a Deus. Em Juízes, fala sobre um jovem, Nazireu. Para quem não sabe, Nazireu era alguém que era escolhido por Deus desde o ventre. Dessa feita falamos sobre Sansão. Acho que todos já ouviram, pelo menos uma vez, falar sobre esse jovem que foi escolhido, filho único, o primeiro filho de um casal que a mulher era estéril. Israel precisava de um libertador. E Deus deu esse libertador para Israel através da vida de Sansão. Foi ordenado a seus pais que não lhe cortasse o cabelo, não passasse navalha, que não poderia tocar em coisas mortas, não poderia tomar bebida forte. Alguns requisitos que ele não poderia fazer. Ou seja, ele não poderia ter uma vida comum como de qualquer outro. Porque ele foi escolhido, foi separado, foi preparado desde o ventre para um objetivo. Mas Sansão, ele cresce agora longe dos domínios do pai e da mãe, porque quando o filho ele tem uma certa idade, ele tende a se mandar, a fazer o que pensa, do jeito que pensa. E por muitas vezes acha que tudo que o papai, a mamãe falavam na infância, isso é besteira, o que tem se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E por muitas vezes brincam com aquilo que Deus deu, que não é para benefício próprio, mas é para ser usado para abençoar outras pessoas. Mas tem muitas pessoas que fazem como Sansão, brincam com aquilo que Deus colocou na mão deles. Sansão tinha muita força. Ele era o defensor de Israel. Ele derrubava multidões de soldados filisteus sozinho. Coisa que os soldados de Israel, o povo todo de Israel não conseguia fazer. O povo filisteu era um povo preparado para a guerra, para a luta. O povo de Israel nem sequer tinha condições de lutar. Eram mínimas, se comparado ao povo filisteu. Mas como Deus ele não perde para ninguém, ele prepara esse soldado para cuidar do seu povo. Mas o egoísmo tomou conta do coração dele. Por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Por que não fazer aquilo outro? Ele foi experimentando. Primeiro ele pega uma filisteia para se casar. Deus deu livramento para ele. Ele vai e se vinga. Logo em seguida, ele comete outras atrocidades, coisas que Deus falou para ele não fazer e Deus vai relevando. Sabe, queridos, o fim de Sansão foi morrer. Porque o último pedido dele, depois do arrependimento, foi que morresse ele e os filisteus. Deus devolveu a força para ele mais uma vez, assim como ele pediu. Mas sabe que poderia ter sido diferente? Se ele tivesse dado ouvido à voz de Deus. Imagino que por muitas vezes Sansão, enquanto estava cego, tendo sido cegado pelos filisteus, por quantas vezes Sansão desejou que o tempo voltasse, que ele pudesse fazer diferente, que ele pudesse sim cumprir
o que Deus pediu para ele fazer. Que por querer fazer do seu próprio jeito, ficar testando até onde Deus ia permitir que ele fosse, flertando com o pecado, flertando com as coisas erradas. Quantas vezes ele deve ter pedido para Deus mais uma chance? E hoje Deus fala conosco. Será que vale a pena vender aquilo que Deus deu de precioso por uma vontade própria? Por um desejo carnal? Deus chama muitos, mas pouco que ele escolhe. Tem pessoas que desde o ventre, assim como Sansão, é preparado para uma grande obra, mas tem muitos usando o dom que Deus deu para benefício próprio, talvez para ganhar dinheiro, talvez para se aparecer, para ganhar glória para si próprio, para seus desejos carnais. E Deus não tem se agradado disso. Não é difícil de encontrar pessoas com um dom maravilhoso usando para coisas erradas. O inimigo, ele não dá dom para ninguém, quem dá dom é Deus. Os dons vêm de Deus. Independente se teu dom é louvar, se teu dom é... Não importa, curar. Esse dom, Deus deu em benefício do povo que precisa. Você ainda não entendeu a honra que é ser escolhido por Deus. Tem muita gente querendo ser escolhido por pessoas. Ser escolhido por um casamento, por uma vaga na empresa, ser escolhido para ganhar um prêmio. Quantos concorrem a uma vaga e fazem de tudo por aquela vaga, mas não conseguem enxergar o tamanho do valor que tem isso que Deus depositou dentro de você? Precisamos valorizar mais aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque assim como Sansão está testando a Deus, testando, hoje dá um passo, outra manhã dá outro passo, daqui a pouco o inimigo vem e ceifa. O inimigo está à espreita, esperando você dar um passo a mais. O inimigo tem pessoas, tem adeptos infiltrados, talvez até dentro da tua casa, para levar aquilo que você tem de mais precioso. Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus te deu. Não conte o teu segredo para qualquer pessoa. Não joga fora aquilo que Deus te deu com tanto carinho. Deus te escolheu porque você é querido de Deus. Deus ama você. Você foi separado para uma grande obra. A história de Sansão poderia ter sido diferente, a tua pode ser diferente. Não espere estar numa situação que não tem mais volta para se lamentar. Você reclama tanto, mas não quer obedecer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Você tem um chamado lindo da parte de Deus na tua vida. Você tem dons maravilhosos que Deus te depositou, que não são seus. Você não pode usar de qualquer jeito para benefício próprio. Tem pessoas vendendo milagre. Isso é um absurdo. Porque quem cura é Deus, você tem o dom que Deus te deu, mas quem faz o milagre é Deus. Ah, mas eu não tenho dom nenhum excepcional, eu não tenho dom da cura, eu não tenho dom disso, daquilo, mas você pode interceder. Pessoas à tua volta podem estar precisando de oração, inclusive teus filhos, teu esposo, tua mãe, teu pai, teus irmãos, podem estar precisando de ajuda. Ninguém nasce sem propósito. Sim, tem aqueles que nascem com um propósito maior que precisa sim cumprir
esse projeto. Mas todos nós temos algo que podemos servir. Ninguém nasceu inútil. Você foi escolhido desde o ventre. Então começa a fazer para Deus aquilo que Ele já te chamou para fazer. Eu sei que essa mensagem tem uma direção específica para a vida de alguém. Deus hoje te dá um ultimato. Você tem escolha, não vá por esse caminho, porque Deus, Ele já tem te avisado muitas vezes, não vai por esse caminho. Para de entregar o teu segredo, o inimigo está te testando e você está cedendo. Daqui a pouco você não vai ter mais volta. Por quantas vezes Dalila insistiu em saber o segredo? E ele sempre mentindo, sempre enganando. Enquanto ele deveria dizer assim, não, se você está comigo, está comigo. Se você não está, o meu segredo eu não posso te contar. Porque aquilo que você tem com Deus vai além do teu relacionamento conjugal. Porque Deus, ele não separa ninguém. Deus, quando você dá prioridade para as coisas de Deus, Ele abençoa o teu relacionamento. Ele abençoa a tua família. Você precisa colocar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, em primeiro lugar na tua vida. Ah, porque o fulano falou que se eu não fizer isso, eu vou perder o emprego. Ah, porque se eu não fizer aquilo... E o que Deus falou não conta? Será que Deus não está acima de tudo isso? Não joga fora. Não negocie por coisas tão banais, tão pequenas. Aqui nesse mundo tudo é passageiro. Será que vai valer a pena no final? Sabe, queridos, Deus é tão misericordioso que Ele ainda, mesmo o ser humano indo rumo ao precipício, Ele ainda joga uma corda de escape. Ele manda socorro. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na ruína de ninguém. Deus, Ele simplesmente quer que você obedeça. De que adianta você ceder a tantas coisas? Você sabe que o fim disso é a perdição. Você já viu esse filme muitas vezes. Porque você acha, ah, comigo vai ser diferente. Não vai. Não tem como você desobedecer a Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vê o que está lá na frente. Se Deus está mandando você parar, é porque Ele sabe que na frente tem armadilha. Tem uma placa de stop bem na tua frente. Bem visível, que você está tentando removê-la da tua frente. Para você prosseguir com esse plano errado. Eu não sei por que Deus mandou falar sobre isso. Inclusive eu não sabia que direção ia tomar essa mensagem. Mas Deus te dá mais um aviso. Eu não sou a primeira que Deus está usando, mas Deus manda eu falar para você, pare agora. Porque se você der mais um passo, pode ser fatal. Amém? Fique com essa palavra, que Deus venha falar fortemente no teu coração. Compartilhe esse vídeo. Amém?